E aí, o que é que acontece? Hoje a gente já está com mais informações e a gente vai tentar dar um entendido juntos aqui sobre por que esse caso Anthony é uma bela de uma desgraceira, né? Vamos... Primeiro, assim, já é importante dar a informação que o Anthony estava convocado para a seleção brasileira e ele foi cortado. E aí, vamos tentar entender aqui um pouco dos motivos que levou ao corte dele. Eu estou aqui com a matéria do Globo Esporte, tá? Quem quiser ler na íntegra, mais tranquilo, entra lá no site deles e lê. Eu vou falar a matéria aqui para vocês, beleza? Entenda o caso. Mensagens trocadas entre Anthony e a DJ Gabriela Cavalim revelam ameaças e intimidações feitas pelo jogador a ex-namorado, que também é acusa de agressão. O que é que acontece? Algum tempo atrás, acho que já deve fazer mais de um mês, essa moça, Gabriela Cavalim, denunciou o Anthony. Denunciou o Anthony por agressão, por... você sabe, essas coisas lamentáveis que estão se repetindo cada vez mais no meio do futebol, né? E aí, na época, obviamente, a gente não tinha informação bastante para isso, até por isso a gente nem entrou no caso, porque, tipo, cara, se a gente for chegar no Eurocast, toda vez que um jogador é denunciado por violência sexual, por violência doméstica, tipo, mano, a gente vai todo o Eurocast falar sobre isso. Então, a gente adota uma postura de pelo menos esperar sair mais informações concretas, claro, mais informações oficiais para poder falar sobre. Porque, por exemplo, teve o caso do Partey, que ele foi denunciado por isso, só que acabou que não teve provas, etc. O caso não foi para frente. Imagina, cara, se a gente, no dia que saiu a informação da denúncia do Partey, a gente já chegasse no Eurocast metendo o pau nele. Tá ligado? Já chegasse, esse Partey é um filho da puta, tem que ser demitido do Arsenal, não sei o quê. Por isso que eu digo para vocês, tem que ter calma. Nesses momentos tem que ter calma. Não pode já chegar com 4 pedras na mão para ninguém. Nem pro acusado e muito menos para a vítima, beleza? Tem que ter ponderação. Continuando então aqui, a reportagem foi publicada pelo UOL. E o GE também teve acesso ao material, estou falando aqui. Há um inquérito em andamento na Polícia Civil de São Paulo, sob sigilo. A DJ, Gabriela Cavalim, conseguiu medidas protetivas contra o jogador no Brasil e o denunciou na Inglaterra também. Inglaterra, onde ele mora, jogador do Manchester United. Uma troca de mensagens de texto entre eles mostra ofensas e ameaças do atleta após uma crise de ciúmes. E aqui, ó, tá o printzinho do WhatsApp. Essas mensagens aqui na esquerda são do Anthony, tá? Alerta de gatilho aí pro pessoal que pode acabar tendo algum gatilho com esse tipo de assunto de violência sexual, violência doméstica. Então, se vocês acharem que pode dar algum gatilho, não vejam, tá? Botem a live no mudo ou fechem. Enfim, depois a gente sai do assunto. E aí ele fala aqui, já era eu e você, tomara que você... papapá, vocês estão vendo aí, não vou estar repetindo isso tudo, porque é até meio angustiante, né? E aí segue aqui. Em uma outra conversa pelo WhatsApp, a DJ diz que o jogador deve perdão a ela pelos chutes e agressões. Anthony então responde, perdão. Ou seja, basicamente aqui o Anthony está confessando que ele de fato agrediu ela, com chutes e qualquer outra coisa mais. E aí segue. Um dos vídeos a que o GE teve acesso mostra uma lesão na mão de Gabriela, que expôs os ossos do dedo da DJ. Ela relatou a uma amiga que tentou se defender de Anthony no momento em que ele quebrou um copo nela. Aqui está o print, ela mostrando a mão dela machucada, aqui a conversa e assim segue. Em uma foto, Gabriela Cavalim também exibe um ferimento na cabeça, supostamente em consequência de uma agressão do jogador. Aqui está o cabelo dela, provavelmente um puxão de cabelo, alguma coisa assim. O material foi entregue à Polícia Civil pela defesa de Gabriela e consta no inquérito como provas do que teriam sido as agressões do atleta. O caso mais grave, o ferimento na mão da DJ teria acontecido no dia 8 de maio deste ano, em Manchester, ou seja, já foi lá na Inglaterra isso aqui. E foi o fato que motivou a denúncia. Segundo o relato da mulher à polícia, Anthony teria se incomodado com o fato de Gabriela estar usando o seu celular. Ele teria tirado a taça de vinho da mão de Gabriela e atirado em direção a ela, que conta ter colocado a mão na frente do rosto para tentar se defender. Em depoimento, Anthony contou uma versão diferente, obviamente, né? Ele teria pedido a ela que parasse de beber e que ela teria recusado, né? O jogador diz que tentou tirar a taça da mão da namorada e que neste momento a haste de vidro se quebrou e machucou a mulher. Nossa Senhora! Imagina a força que alguém não tem que tentar tirar uma taça da tua mão pra quebrar a haste de vidro e rasgar o teu dedo no meio, amigo. Que coincidência, né, irmão? O Anthony ultimamente não tá tendo força nem pra chutar no gol, mas pra quebrar uma taça assim... Pegar com a mão, o cara é leão. Gabriela conta que iniciou o relacionamento com o Anthony em 2021 e que no ano seguinte se mudou para a Europa para namorar com o jogador. Nessa época que ele ainda jogava no Ajax. Ela afirma ter sido agredida pela primeira vez em 2022,
quando estava grávida. Ela teve um aborto com 16 semanas de gravidez. Isso aqui foi pouco antes do Anthony ser contratado pelo Manchester United. E aqui abre aspas para o advogado Daniel Bialski, que representa ela. A única coisa que ela quer é que, por tudo que ela passou, que ele seja punido. Confio muito na apuração da Polícia Civil e aguardo que ele seja processado pelos crimes que cometeu. A DJ registrou no mês de junho um boletim de ocorrência contra o jogador Anthony por violência doméstica, ameaça e lesão corporal. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, Leste, no Tatuapé. E aqui tem um comunicado do Anthony. Ele já abre o comunicado errado. Em respeito aos meus fãs, amigos e familiares. O cara está sendo acusado de violência doméstica com várias provas e ele basicamente dá a entender que só está falando isso aqui por causa dos fãs dele, dos amigos da família, enfim. Me sinto na obrigação de me manifestar publicamente sobre as falsas acusações que tenho sido vítima. Desde o início tenho tratado desse assunto com seriedade e respeito, prestando os devidos esclarecimentos perante a autoridade policial. O inquérito policial está em segredo da justiça e por isso não posso tornar público o seu conteúdo. Contudo, posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente. Anthony, eu não sei exatamente qual a interpretação que você está tendo disso aqui, mas eu acho que nada do que a gente viu aqui demonstra que você é inocente não, viu, meu querido? Minha relação com a senhora Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física. Se você não praticou, por que naquela hora você pediu perdão pelas agressões? Enfim, né? A cada momento, seja em depoimento ou em entrevista, ela apresenta uma versão diferente das acusações. Assim, venho veementemente negar as acusações feitas e informar que permaneço à inteira disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário. Confio que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre a minha inocência. E aqui tem mais um monte de coisinha que depois, se vocês quiserem conferir, vocês conferem, beleza? Pois é, nojento pra cacete, tá? Ter que ler esse tipo de coisa, ter que de novo falar sobre esse tipo de assunto, né? Na temporada passada a gente já tinha falado sobre... Foi na temporada passada, acho que foi até antes, né? Do caso do Greenwood. Mas... Enfim, de novo do Manchester United, né, cara? A galera lá tá precisando de um terapeuta, de um psicólogo, seja lá qual for o problema que tenha. Ainda que o problema começou antes dele ir pra lá, né? Verdade. Ele ainda tava no Ajax. Isso começou, dizem, né, aqui nessa matéria, que a primeira agressão teria sido 1 ano antes dele ir pro Manchester United. Então já é um problema de longa data. Beleza, dito isso, como eu falei, o Anthony foi cortado da seleção brasileira. Inclusive, cara, esse caso é tudo cagado, né, cara? Porque, mano, os caras cortaram o Lucas Paquetá na hora porque ele tava suspeito de ter se envolvido no esquema de manipulação de aposta, de coisa de casa de aposta, de jogo, enfim. No dia que saiu a informação de que o Paquetá era suspeito de ter se envolvido em esquema de aposta, ele foi cortado. Isso daqui do Anthony precisou, as redes sociais colocaram uma pressão enorme na CBF para poder os caras cortarem ele. Esse caso, ele foi revelado pela primeira vez já faz meses, na real, né? Já faz meses. E tipo assim, eu entendo que antes, por exemplo, nem o Manchester United, nem a CBF tinha se pronunciado, porque, como eu falei, tem que ter calma, tem que ponderar, tem que esperar surgirem mais provas. Só que assim, cara, no momento em que surgiram essas provas aqui, primeira coisa que a CBF deveria ter feito era emitir um comunicado dizendo que o Anthony estava cortado. Primeira coisa. Mas não, eles passaram o dia inteiro, só vieram emitir esse comunicado lá no final do dia. E ainda tinha saído algumas informações na imprensa brasileira de que a CBF estava com medo de cortar o Anthony e acabar com a carreira dele na seleção brasileira. Mano! Não. É bom falar aqui que se alguém acabar com a carreira de alguém, é ele acabando com a própria carreira, não é a CBF. Exatamente. Tipo, cara, eu fico incrédulo com esse tipo de coisa. Porque sempre tem alguns comentários super escrotos. Anthony destruiu a própria carreira. Aliás, o contrário. A mulher destruiu a carreira do Anthony. Mano, a mulher destruiu a carreira do Anthony? Tá de sacanagem, porra. Tá de sacanagem. Ela que se autoagrediu, ela se jogou lá nos braços dele pra ser agredida? Cara, esses casos são muito complicados, né? A gente tem vários casos aí e assim, a gente até evita falar, né? Quem assiste nosso conteúdo sabe que tem jogador aí que a gente até bota um borrão na cara pra não falar do cara, mas tem casos assim, de que o cara é praticamente o capeta na terra comprovado, que é o caso do Robinho. Se você não sabe o que rolou sobre o Robinho, vai procurar, vai ver as falas, os áudios que vazaram. É coisa assim, do cara doentio, nojento, assim, o cara devia estar preso, né, enjaulado. E tem outros casos que ficam mais
por cima. O caso do Benjamin Mendy, por exemplo, é muito complicado, porque a gente não é jurista aqui, cara, a gente não é advogado, a gente não é juiz do caso, a gente não tem acesso às provas, aos laudos, mas o caso do Benjamin Mendy, por exemplo, ele teve 9 acusações e foi inocentado de todas. Mas isso significa que ele não cometeu as paradas? Não, porque a justiça funciona na base de provas. Então, digamos que o cara cometeu um ato ilegal num quarto fechado, sem câmera, sem nada, difícil provar. A não ser que a menina saiu dali imediatamente pra fazer um exame de corpo de delito lá, difícil provar. Então, é complicado, cara, porque o Anthony, o que tá acontecendo com ele é mais ou menos como o Greenwood. Ele pode ser inocentado pela justiça? Eu não sei, talvez possa, eu não sou advogado, não sou juiz, não tenho acesso ao caso. Mas as provas que estão vazando mostram que o cara, provavelmente, né, com quase toda certeza, agrediu a menina várias vezes, fora a agressão não física. A pressão psicológica, como é que chama? O abuso psicológico, né, com a menina. Muito. E, cara, é impressionante, porque sai nessa matéria a menina dando depoimento de que ela falou que ela não percebeu que ela estava sendo violentada e abusada, porque ela achava que isso era normal. Ela achava, não, um cara, sei lá, me ama muito. Ele me quer muito, por isso ele é tão ciumento e tão agressivo. Tipo assim, é loucura. E o caso do Greenwood, que eu vi algumas pessoas falando no chat, que as pessoas não sabem se ele foi inocentado ou não, porque sai na imprensa, ele foi inocentado. Então o Greenwood é inocente. Então, Yuri, tudo que você falou sobre o Greenwood foi injustiça. Não! A gente não é advogado, a gente não tem acesso ao caso, mas saíram áudios, vazaram áudios, rapaziada. Pra quem não sabe, tá? Isso aqui é um assunto, como a gente falou, mais sensível. Se você é sensível a isso, talvez seja bom mutar a live agora. Em áudio do Greenwood, claramente abusando sexualmente da parceira dele, contra a vontade dela, e dizendo que mataria ela. Vocês estão entendendo o que aconteceu com o Greenwood? Isso não é especulação, tem áudio, dá pra ouvir, procura no YouTube o que você acha, se você quiser, beleza? Então ele foi inocentado, não foi inocentado porcaria nenhuma. O que aconteceu foi que ele voltou com a menina lá, né? Vai saber que tipo de pressão psicológica ela passou, ou de ameaça, ou se ela realmente tá dentro de uma relação talvez ali ruim com ele, que ela não consegue sair, ou que ela não quer sair, vai saber o que aconteceu, não sei, não faço parte do casal. Mas, cara, tem assim, áudios claríssimos. Então, o Greenwood não deve nada na justiça, entre aspas, porque o processo foi deixado de lado, as acusações foram retiradas, não porque não tem provas. Beleza? Então o cara não dever nada na justiça, não necessariamente, não significa que ele não é um monstro. O caso do Greenwood, ele é um monstro pelo que ele fez com a menina. Beleza? O caso do Anthony, a gente vai ver o que vai acontecer, mas parece que tá indo pelo mesmo caminho. Nesse momento, não sei se tem tanta diferença entre o caso do Greenwood e do Anthony. Essa que é a mais pura realidade. E me imputece que a gente, como criador de conteúdo de futebol, e vocês, como pessoas que admiram o futebol, a gente tem que ficar lidando com esse tipo de coisa, porque a gente, assim, cara, todo mundo sabe que se a gente pudesse, a gente estaria só falando de campo e bola. É isso que a gente gosta de falar, tá ligado? É jogo, é jogador, é gol, contratação, é isso que a gente gosta. Ninguém tá aqui querendo ficar julgando o jogador, mas faz parte, infelizmente, do cenário atual. Tem saído cada vez mais casos desse, e é ruim e bom ao mesmo tempo. Eu digo é ruim, obviamente, porque esses casos estão acontecendo, mas é bom, entre aspas, porque provavelmente não é que os casos aumentaram, é que no passado não vazava, não saía, não tinha print, não tinha gravação, e hoje em dia tem. Então, pelo menos algumas meninas estão conseguindo fazer o processo contrário, ainda que, obviamente, assim, em primeiro lugar, a gente tem que sempre, né, ver o que acontece em relação à justiça, o processo, mas no caso do Greenwood, por exemplo, se tivesse dado um carimbo de inocente na cara dele, que não é o caso, ele não foi inocentado, as acusações foram retiradas, o que é bem diferente, mesmo assim, tá ali a prova. Tu viu o monstro que ele é? E aí? Exatamente. Tipo assim, cara... Cara, falei demais, desculpa aí. Não, esse assunto tem que ser falado mesmo. Mas assim, nem sempre o cara é culpado quando ele é culpado na justiça. E nem sempre ele é inocente quando ele é inocentado na justiça. O mundo não é assim. Né? Não é binário. Então, não é porque o Anthony não tá preso que necessariamente ele não é um criminoso. Né? Ele não deixa de ser, depois de tudo que ele fez. E aí vocês podem até pensar, mas o Anthony destruiu a vida dele. O Anthony não. O Greenwood destruiu a vida dele. Destruiu nada. No máximo ele destruiu a passagem dele pelo Manchester United. Mas olha aqui, ó. Vai jogar no Getafe, vai jogar na La Liga, uma das principais ligas do mundo. E tá aqui sendo apresentado, ó, sorrisão. 5.000 pessoas foram lá para ver a apresentação do Greenwood. E aqui o perfil do Getafe, ultra mega empolgado. Internacional em todas as categorias da seleção inglesa.
Todos sabem de sua qualidade. Um talento incrível que los irá de los saldos del Getafe. Vamos a dar uma calorosa bem-vinda ao Mason. Tá vendo aqui, cara? Não acontece nada. Não acontece nada. O cara fez o que fez, destruiu o psicológico da menina, violentou ela e tá aqui. Continua milionário, vai continuar jogando futebol tranquilamente. Isso aqui daqui um tempo, esquecem. Se o Greenwood arrebentar no Getafe, sabe o que vai acontecer? Temporada que vem você vai ter que ver ele jogando de titular no Manchester United. É isso que vai acontecer. Porque tudo, cara, tudo é questão de reconstruir a imagem. É tudo questão de reconstruir a imagem, né? E eles já estão fazendo isso com o Greenwood. Inclusive, lá no United, eles queriam reintegrar o Greenwood agora. Eles queriam reintegrar o Greenwood agora. Informação do The Athletic. Veículo... Greenwood, reserva do Antony. Exato, é isso que eles queriam. Se dependesse do United, teria os dois lá, juntos. A dupla dinâmica, né? Eles não fizeram isso por pressão externa. E também interna, que tinha gente lá dentro do clube que não queria apoiar. Mas eles queriam integrar o Greenwood agora ao elenco do Erik ten Hag. E aí, assim, o que é que vai acontecer com o Antony? A gente ainda não sabe, né? O United tá meio que dando uma de doido, tá fingindo que não é com ele. Não, isso aí não é comigo não. Isso aí não é comigo não. O jogador joga aqui? Não, beleza, mas não é comigo não. Tá dando uma de doido por enquanto. E aí, acho que isso vai ficar muito nas mãos da justiça brasileira, né? Vai ficar muito nas mãos da justiça brasileira. Disseram que ela denunciou ele na Inglaterra também, mas o que a gente tem mais de informação é sobre o processo aqui. E vamos ter que aguardar. Mas uma coisa é certa, depois que saiu essas novas provas aí, não dá mais para ignorar. Porque assim, a informação da denúncia já tinha saído há um tempo. Só que meio que tava todo mundo empurrando com a barriga porque não tinha provas o suficiente públicas. Agora que já tem, vai ficar difícil. Eu tenho certeza que na próxima coletiva do Erik ten Hag já vão perguntar para ele sobre isso. Tenho certeza. E a primeira consequência já apareceu para o Antony, que ele foi cortado da seleção brasileira no início de ciclo. É o início de ciclo agora com o Fernando Diniz. Pode até ser que o Diniz seja o técnico da seleção brasileira até a Copa do Mundo, caso o Ancelotti não venha. Então, a primeira consequência da carreira dele já apareceu. Vamos ver quais vão ser as próximas. Se vão ter próximas, né? Se é que vão ter essas consequências. Mas o certo, cara, é que acho que não dá pra fingir que nada aconteceu. Não dá pro United ficar em silêncio, não dá pro United simplesmente tocar a vida. O Antony, inclusive, foi titular, né, nesse fim de semana contra o Arsenal, né? Jogou quase o jogo inteiro. Então, meio que eles estão adotando essa postura. E o United, eu acho que ou eles não prestaram atenção no caso ou eles não se prepararam, né? Porque como já tinha a denúncia, eles poderiam talvez perceber que poderia explodir o caso no futuro e eles terem que lidar com não ter esse jogador, né? Então, até em termos de... Claro que é a parte menos importante, tá, desse caso todo. Mas até em termos esportivos, o United pode se ferrar bonito, porque o Antony é titular, vale lembrar, né? E outra coisa... Eles não se preparam pra perda, né? Sim, e outra coisa... Custou quase 100 milhões de euros. É muito fácil pro United ir lá e afastar o Green, que é um guri da base. Subiu da base. Vamos ver se eles vão ter a hombridade, a integridade de afastar um cara que custou quase 100 milhões de euros. Justamente o United, né, que é um clube que os donos são tão conhecidos por pensarem só em dinheiro, né? Se pá, eles vão continuar com esse pensamento aí e vão tentar manter o Antony no clube a todo custo, na equipe a todo custo, para não ter um prejuízo com ele, porque de fato foi um jogador que custou muito caro. Mas nessas horas vale muito mais a sua imagem, a sua integridade do que uma grana que você gastou para contratar um jogador. É um tema delicadíssimo, né? A gente às vezes tem umas discussões internas de como lidar com esse tipo de coisa. Tem jogadores que já estão bloqueados no nosso conteúdo, digamos que a gente não cita, a gente borra a cara mesmo, porque assim, tem provas, né, claríssimas que o cara foi um lixo humano, um monstro. E tem jogadores que a gente, né, tenta pelo menos não falar dele, tenta não mencionar. Tem o caso do Ryan Giggs, o caso do Ryan Giggs, não sei se tu viu. É muito curioso, mas é outro que acabou se livrando das acusações, né, depois de todo aquele tempo. Só que assim, fizeram a matéria também e é meio que não tá claro se ele cometeu alguma agressão física, né? Mas o cara, assim, pelas mensagens de texto, maluco era um psicopata, velho. Se tu lê as mensagens, é papo do cara assim, ó, mandar mensagem xingando, dizendo que quer que a guria tenha uma vida de merda, que a empresa dela vá à falência, que ela se foda. Tipo assim, o cara completamente ziruta das ideias, velho. A gente não sabe se o cara cometeu o crime ou não. Na justiça parece que ele não deve mais nada. Mas assim, tu vê as mensagens, tu fica de cara assim, porque, né, na frente das câmeras, o cara é todo ajeitadinho. Infelizmente é difícil, porque acontece isso até com caras como o Ryan Giggs. O Ryan Giggs já falou dele milhões de vezes no canal. Porque ele é um dos melhores jogadores que eu já vi jogar no futebol inglês. É um craque, era um craque, né? Uma lenda do futebol inglês. A gente falou deles milhões de vezes, a maior parte das vezes, obviamente, sempre de forma positiva. E daí a gente tem que se dar
se deparar como criador de conteúdo com uma situação de que, porra, tu vai ficar exaltando esse lixo? Ah, mas ele não deve nada pra justiça, tem que falar do Ryan Giggs. E a gente fica, né, a gente fica tentando dançar conforme a música, ver que dançar conforme a música, na real, é um péssimo termo, mas a gente fica tentando decidir o que fazer caso a caso, né? Cara, com o Anthony, com o Greenwood já é difícil, porque se você olhar postagens sobre o Anthony, especialmente na gringa, cara, o que tem de gente defendendo, o que tem de gente, sei lá, agindo com naturalidade, como se o que ele tivesse sido feito, ele deixou o café queimar, deixou o arroz ficar muito mole, sei lá, parece que ele cometeu um errozinho besta, tá ligado? É assim, é nojento, cara. Ainda bem que aqui no Brasil não é tão grande assim, essa ala. Mas na nossa postagem do Greenwood vem os caras lá, não fez nada de errado. Irmão, tu acha que estuprar uma mulher não é errado? Pior que tem uns guri, cara. Se tu acha isso mesmo, assim, primeiramente, né, vá pra aquele lugar, segundamente, no mínimo, fuja das nossas redes sociais, do nosso conteúdo, porque você não é bem-vindo, cara. Cara, tem uns guri, aí, né? Tem uns guri que acha que é engraçado brincar com isso. Tipo assim, rapaziada, eu sei que tem muita gente jovem que acompanha a gente. Cara, não é engraçado brincar com isso. Tem 1 milhão de formas de você ser zoeiro no futebol. De brincar, de tirar onda. Porra, a gente faz isso direto. E com o caso de violência sexual, definitivamente não é uma delas. Não é engraçado você ir num post, comentar que o Green não fez nada de errado. Eu sou zoeirinho, olha aí, ó. Eu nem ligo pra estupro. Eu sou zoeirinho, Porque tem muita gente no futebol que acha que é isso, né? Os caras é tudo engraçado. É tudo engraçadinho. Tem gente que faz piada com o acidente da Chapecoense. Tem gente que faz piada com morte dos torcedores em Hillsborough. A galera se acha zoeirinha de futebol. Pelo amor de Deus, cara. Se liga, mano. Se liga. Tu tem sorte que isso é na internet. Porque se tu faz uma merda dessa pessoalmente, num lugar, é capaz de tu ser espancado. E ainda iria merecer.